Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Imparável aqui no YouTube e também ao Imparável Cast no Spotify. O meu convidado de hoje disse que não gosta de estudar e que sempre foi um aluno medíocre na escola, mediano na escola, aquele aluno que ficava no fundão e que só não ficava de recuperação porque os pais eram muito rigorosos. Então ele fazia o possível para passar de ano. E olhe, ele foi aprovado em 9º lugar para auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União, no TCU, um dos cargos mais disputados e difíceis do país, um dos concursos mais complexos que existem. E ele é prova viva, então, de que é possível, com dedicação, chegar lá, mesmo se você talvez não tenha os melhores hábitos. Ele é formado em medicina veterinária, o que é bem diferente do que a gente vê ali habitualmente para quem é concurseiro. E seus pais o inspiraram a seguir esse mundo dos concursos. Sua mãe, inclusive, foi quem o inscreveu no seu primeiro concurso, que provavelmente ele nem faria se não fosse por ela. Hoje, além de auditor do TCU, ele é mentor aqui no GRAN, praticamente inaugurou as mentorias conosco desde 2018 e está aqui para contar um pouco da sua história de aluno de fundão até auditor do TCU em 9º lugar, o que ele aprendeu no caminho, como ele aprendeu a estudar e como ele orienta diversos alunos pelo Brasil. Estamos aqui com Alexandre Assis. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Nossa, Gabriel, estou muito feliz pelo convite. Muito obrigado por poder estar aqui, poder contar um pouco mais da minha história, da minha trajetória no mundo dos concursos, da minha vida pessoal, né? De como um aluno que foi do fundão e que tocava, né, a zona, digamos assim, e conseguir depois ter bom rendimento aí, passar nos melhores concursos aí. Muito obrigado pelo convite. Eu não tô acreditando muito que você era aluno do fundão, não. É verdade essa história? Você parece tão... assim, compenetrado, organizado, meticuloso. Era mesmo assim? Pô, era assim. Então, como até o Gabriel contou, né, no início, quando eu estava sendo alfabetizado, eu acho que eu era muito agitado naquela época. Depois acho que fui deixando de ser. E até a professora, né, ela falou para meus pais, falou assim, olha, seu filho não tem condições de ser alfabetizado, ele fica muito... Ele não para quieto, ele tá sempre agoniado, sempre falando e tal. E aí minha mãe, no fim, ela me alfabetizou. Essa história minha mãe já é falecida, adorava contar, né, falando de como ela me ensinou, me fazia repetir as palavras, letras, enfim, escrever bastante, ela era bastante rigorosa. E minha mãe, ela era servidora do Banco Central, e eu gosto de falar que ela foi a primeira, entrou na primeira turma que poderia entrar mulheres no Banco Central. Uau! Então, lá no IDOS 1960 e alguma coisinha. Não poderia, antes disso, eram apenas homens. Antes eram só homens que tinham. Então, na primeira turma que liberou para mulheres, ela foi uma das que... Ela entrou nessa turma e possivelmente uma das poucas negras, inclusive, no Banco Central. Negra, mulher, praticamente uma das poucas ali. Imagino que a turma dela tinha poucas mulheres ainda, né? Tinham poucas mulheres. Negra eu não sei te falar, né? Nunca perguntei para ela e agora eu acho que não vou saber mais. E aí ela me ensinou, então assim... E depois no meu primeiro grau, segundo grau, eu também fui um pouco, digamos, agitado. Gostava de sentar no fundão, o professor estava me explicando. Eu acho que depois eu comecei a perceber que o professor explicava e eu meio que, na primeira explicação, eu já tinha entendido. E aí eu acho que isso me deixava agoniado, já me deixava sem atenção, né? E aí eu gostava de conversar, infelizmente eu jogava dedonha durante a aula e assim foi, né? Tirava notas boas? Eu era um aluno, notas médias para boas, assim. Como minha criação foi muito exigente, né? Meus pais eram muito exigentes com a questão de notas. Não podia ficar de recuperação de jeito nenhum, senão, né, o bicho pegava. E então eu tirava notas boas, assim, não era dos melhores alunos da turma. Também eu estava do médio para cima, sem ficar de recuperação. Entendi. E assim, como você me falou, né? Meus pais são servidores públicos, meus 2 irmãos são mais velhos que eu, também são servidores públicos. Então, essa questão de ser servidor público na minha família estava muito enraizada. E uma coisa muito importante, né? Estudar na UNB. Para quem não sabe, eu me formei em medicina veterinária na UNB. Era uma grande meta dos meus pais, da minha mãe principalmente, né? Que eu estudasse na faculdade pública, né? Se possível na UNB, para não ter que pagar, digamos, morar em outro estado.
Essa foi uma das conquistas, assim, né? Aquela exigência. Então, eu estudei o suficiente, digamos, consegui passar no PAS, né? Gabriel, você conhece o PAS, Programa de Avaliação Sim, Seriado? mas eu acho que o pessoal, principalmente fora do DF, não conhece, não. Mas é um programa que ajuda você a entrar na Universidade Federal aqui no DF, sem ter que fazer o vestibular depois, desde que você faça as provas, várias Isso. provas É como antes, se fosse 3 vestibulares, né? Você faz É. prova no primeiro ano, faz outra prova no segundo ano, faz outra prova no terceiro ano, soma as 3 notas e metade das vagas da UNB estavam destinadas ao PAS, né? Foi por onde que eu entrei na UNB. Mas me diz uma coisa, família toda concursada, assim, mas parece que você não queria muito esse caminho, pelo menos ainda muito jovem. Tanto que sua mãe o inscreveu no concurso da Caixa. Você não ia fazer o concurso, é isso? Então, eu tinha 18 anos, eu tinha recém entrado na universidade, né? No meu curso de veterinária, estava na vida tranquila, só estudando, de boa. E eu realmente não pensava em trabalhar, não. Assim, esse negócio, porque, assim, lá o curso de veterinária é bastante extenso, longo, né? É integral, né? E é integral. E é integral. E isso foi uma parte bastante difícil da minha vida, porque minha mãe chegou, né, pra mim e falou assim, ó, ela já chegou com uma apostila delas de banca que existiam e já chegou, ó, fiz sua inscrição pra Caixa Econômica Federal. Você vai fazer esse concurso tal data. Aí a apostila do mesmo jeito que ela chegou no meu quarto, ficou lá no meu quarto, no mesmo lugar. E eu não estudei, não, porque eu não queria realmente, né? Mas, assim, antigamente, naquela época, era um pouco diferente os concursos e caía muitos conhecimentos que caíam no vestibular. Português, matemática, inglês, informática, matemática financeira. A única coisa que eu não sabia mesmo era conhecimentos bancários. Eu não sabia a diferença de uma nota promissória para um cheque. E aí chutei tudo D. E aí, no fim, acabei passando. Então, passei. Quando chegou uma correspondência, um telegrama, na época, né? A Caixa chamava assim por telegrama. Chegou lá, aí minha mãe falou assim, ó, tá aqui, ó, você passou, você vai tomar posse. Não, você vai ser, nem usou o termo posse, não. Você vai entrar na Caixa e vai trabalhar lá. E assim eu fui e comecei a trabalhar na Caixa Econômica com 19 anos de idade. Mas aí você dava conta de fazer a faculdade integral e trabalhar na Caixa? Pois é. Essa foi um período bastante conturbado, porque a minha grade, como você disse, era diurna, certo? E eu tinha que trabalhar também na Caixa Econômica. Meu cargo era de 6 horas, técnico bancário na Caixa Econômica. Então, eu convenci os chefes a me deixarem fazer, digamos, trabalhar pela manhã, e aí eu ia estudar à tarde. E em outros semestres eu trabalhava de tarde e estudava de manhã, e assim eu ia levando, em vez de não fazia todos os créditos que eu tinha que fazer no semestre, fazia, digamos, metade. E assim, em vez de eu me formar em 5 anos, por exemplo, eu me formei em 6 anos. Né? Porque eu tive que postergar um pouco o curso, porque eu fazia menos créditos. Então, eu ficava assim, revezando entre o semestre, eu organizava trabalhava de manhã, outro semestre eu trabalhava à tarde, outro semestre eu trabalhava de manhã, e assim eu ia. Até que chegou um dia, Gabriel, que teve um semestre que no curso de veterinário tinha uma matéria chamada técnica cirúrgica, que estava no final já do curso, e era a matéria o dia inteiro. E essa matéria de manhã e de tarde, era um dia inteiro realmente você fazendo cirurgia em animal. Uhum. E eu falei, cara, como é que eu vou trabalhar nesse dia? Né? Aí eu conversei com meus pais, aí minha mãe falou assim, ó, realmente não tem como, então você pede licença lá na Caixa Econômica, tira 6 meses de licença, esse semestre, depois você volta. Aí eu fui, beleza, decidido, cheguei lá pra minha chefe gostava muito de mim, graças a Deus, e falei assim, olha, eu vou precisar sair, infelizmente esse semestre que vem eu vou ter matéria o dia inteiro, eu não vou conseguir vir, né, durante o dia. Aí ela falou, não tem outro jeito. Eu falei, olha, eu tenho que estar no UNB de 8 a meio-dia, de 2 a 6. Ela, então vamos fazer o seguinte, vem aqui na hora do almoço e vem depois. E depois das 6 da tarde, depois termina lá e você vem pra cá e pode ficar até as 10 que não vai pagar o horário noturno. Aí eu tenho essa autorização. Eu falei, posso fazer isso? Ela, pode, não, eu vou autorizar você a fazer esse semestre. E assim ela autorizou e eu consegui fazer. E na sequência eu consegui me formar também, porque a chefe me ajudou e eu não precisei sair da Caixa Econômica. Foi essa a dificuldade. Então, assim, eu sempre falo que uma das coisas mais difíceis da minha vida é estudar, passar nos concursos, mas conseguir formar. Né? Conseguir formar e terminar o meu curso de veterinário, que é o que eu amava na época. É uma realidade muito comum, né, do brasileiro ter que estuda e trabalha, né? Faz faculdade.
é um momento desafiador, né? Você ter que conciliar ambos. E aí parece que na Caixa você tinha uma função que eu Isso. pagava R$ 6.000 a mais, se eu não estou enganado, ou algo assim. Eu tinha uma função na Caixa Econômica. Assim que eu fiquei 4 anos na Caixa Econômica sem função, porque as funções da época tinha que trabalhar 8 horas por dia, e eu não tinha como, né? Porque eu estava estudando. E assim que eu me formei, eu peguei função e eu fui galgando, né? O bom de banco, uma das vantagens de banco, é que você vai galgando o nível lá. Então, eu fui analista júnior, pleno, sênior, virei consultor. E realmente, aí, digamos assim, não lembro bem os valores exatos, digamos que eu ganhasse uns R$ 9.000 naquela época, e desses 9, 6 a 7 mil é só de função. Então, se por acaso... E a minha função já era mais alta do nível técnico. Depois disso, eram as funções gerenciais. Então, se por acaso acontecesse de um chefe querer a minha função, não gostar de mim, ou acontecesse alguma coisa, tirasse minha função, meu salário caía para esse valor, um valor mais baixo, 2, 3 mil na época, né? E aí, isso parece que estava em vias de acontecer. Havia uma ameaça de você perder essa função. Foi o que acordou você para os concursos, né? Exatamente. O risco, né? Esse risco de eu perder né, a função e aí ter essa queda do nível de vida, nível financeiro, me fez assim, pô, vou voltar a estudar. E foi quando isso foi em 2007, foi quando eu resolvi, pô, acho que vou começar a estudar agora. E aí eu fui pesquisar, né? E vi uma revista na época, acho que uma revista, onde estava na capa assim, melhores lugares para se trabalhar na administração pública. E qual que era o primeiro? TCU. TCU. Acho que já foi eleito outras vezes também, mas essa revista é bem famosa. E aí eu olhei, pô, TCU, eu falei, vou pesquisar mais sobre esse cargo. Aí eu vi o pessoal falava que era feliz lá, que o pessoal satisfeito, tinha um bom salário, uma boa qualidade de vida, o trabalho era interessante pelo que eu fui lendo, né? Eu falei, cara, eu vou pro TCU. Então foi quando eu decidi. Eu falei, e também não queria muito ficar, digamos, passando em vários concursos para chegar lá, né? Pelo menos a minha ideia inicial era essa. Falei, eu vou focar no TCU logo no alto. E você mirou alto, hein? Logo de cara, assim. Logo de cara. Eu nem pensei em tribunal na época, eu pensei logo no TCU, porque realmente eu falei, pô, já tem um salário razoável aqui, eu quero já ir para um lugar que eu fique tranquilo e não queira estudar. Assim, apesar de ter estudado muito para conseguir chegar lá onde eu cheguei, eu não gosto de estudar, não gostava, né, de estudar, assim, sentar a bunda e ficar estudando constitucional, administrativo, tributário, enfim, diversas matérias, dezenas, né, delas eu nunca fui muito fã, não. Então eu falei, quero resolver isso logo. Mas não foi logo. E aí você não passou de cara, não? Não, né? não. Em 2008 não passei. Eu trabalhava 8 horas por dia, estudava 3 horinhas que dava à noite. Final de semana também. Não tinha técnica nenhuma. Isso é a parte que, ou seja, eu fui errando e aprendendo, errando e aprendendo. Na época, por exemplo, Gabriel, como tinha muita coisa para estudar, né, o edital é gigante, e pouco tempo, eu pensava na minha cabeça, olha, não vou fazer revisão, vou fazer pouco exercício, porque senão vou perder tempo e tem muita matéria que eu preciso avançar, né? E, obviamente, essa é a melhor receita para um insucesso, né? Ou seja, para reprovação. Cheguei na hora da prova lá, eu tive, como eu costumo dizer, tive várias sensações de déjà vu. Ou seja, assim, pô, eu acho que eu já vi isso em algum lugar, mas não lembrava a informação exata, assim, né? Ou seja, eu sabia que eu já tinha visto, mas não lembrava. Ou seja, por falta de revisão, falta de exercícios, né? E, bom, aprendi isso. Então, em 2008 eu não passei. Continuei estudando e em 2009 ia ter um novo concurso. Vou contar uma história rapidinho, que essa é bem interessante. Em 2009 teve um novo concurso do TCU, aí eu estava estudando, já estava mais preparado e tal. Só que saiu para a área de auditoria de obras. E eu falei, caramba, e agora? Eu já sabia toda a parte básica, tinha conhecimentos específicos, era parte de engenharia, né? Engenharia de rodovia, essas coisas. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? Aí eu falei, pô, vou entrar no cursinho. Entrei no cursinho, comecei no primeiro segundo dia de aula, um rapaz lá que devia ser engenheiro pelo nível da pergunta, ele me perguntou, o professor estava falando sobre concreto. Aí perguntou alguma coisa sobre concreto, eu não entendi a pergunta dele. Aí o professor explicou, respondeu, não entendi a resposta. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdido aqui, né? Não deu outra. Terminou a aula, saí, passei na secretaria, cancelei minha matrícula e fui seguir minha vida. E, bom, eu contei essa história porque eu não acreditei que eu poderia aprender.
Engenharia, nesse caso. Conhecimentos de engenharia, né? Eu pensei, vamos cobrar integral tripla, vamos cobrar várias informações muito técnicas que engenheiro leva 3, 5 anos para estudar. Eu pensei que fosse assim, que na verdade não foi muito mais normativo a prova, então cobrou as normas de construção, essas coisas. E depois eu soube que tiveram pessoas que não eram da área de engenharia que passaram. Teve pessoal da área de direito, teve casos famosos, dentistas, que passaram. Ou seja, teoricamente estavam na mesma situação que eu, né? Ou seja, deviam já saber bem os conhecimentos básicos e os conhecimentos de engenharia tiveram que aprender do zero e passaram. Né? Isso aí foi uma lição para mim, assim, que eu não confiei em mim, que eu podia ter tentado, não sei se eu ia passar ou não, mas eu nem tentei, né, na verdade. Sim. E você não quis seguir a medicina veterinária? Pô, é interessante. Eu gosto muito de bicho, eu tenho 3 cachorros em casa. Quando eu me formei, eu já estava na Caixa Econômica, né, já ganhava um salário bem razoável, assim, e férias, 13º, PLR, FGTS, e a vida de veterinário, infelizmente, eu não tinha dinheiro para ter uma clínica, montar minha própria clínica ou o próprio hospital, né? Então, para trabalhar para os outros, eu cheguei a fazer alguns plantões, aí eu tinha que trabalhar o dia, passar a noite toda de plantão e ganhava R$100, uma coisa do gênero. Então, eu vi que era muita ralação e aí eu vi que falei, pô, aqui na Caixa eu já estou muito tranquilo, já tenho um salário bom e tal, e eu acabei abandonando mesmo. Em 2009 você desistiu do TCU de engenharia, e aí depois, como é que foi? Você passou no MPU no meio do caminho? Foi. Em 2009 eu também fiz um concurso, que eu acabei passando, mas fiquei fora das vagas, foi chamar Analista de Planejamento e Orçamento, que é do Ministério do Planejamento, né? É um concurso muito bom, né? Que é da carreira de gestão do Ministério, um dos maiores salários aí do Executivo. Eram 150 vagas, eu passei em 120. E uma história até interessante, que nesse caso, o que eu fiz também, uma coisa que eu aprendi, né? Eram 2 etapas, a prova objetiva, aí classificavam algumas pessoas para a prova discursiva, que era um outro dia completamente separado. E eu fiz a prova objetiva, achei que não ia passar, ia para a discursiva e parei de estudar. E não estudei, não continuei, não mantive os estudos, né? Quando saiu o resultado e eu fui classificado para a discursiva, eles anunciaram prova com 2 semanas, né, da prova. Eu tive só 2 semanas, ou seja, eu não me preparei bem para a discursiva e aí não fui muito bem na discursiva e não fiquei tão bem não fiquei dentro das vagas. Então eu não passei, mas bom, o que era? Como meu conhecimento da área, digamos, de orçamento, né, contabilidade, como esse cargo de analista de planejamento, já estava muito alto. Aí saiu o concurso do MPU e aí tinham 2 cargos que podiam me interessar bastante: analista de orçamento e analista de auditoria interna. Os cargos de analista lá do MPU. E aí qualquer um dos 2, na verdade, eu já estava bastante familiar com as disciplinas. E aí eu escolhi a análise de orçamento e aí eu passei tanto para analista quanto para técnico e fui chamado, né, para analista e tomei posse depois lá no MPU, na PGR, onde eu trabalhava especificamente. Seguiu estudando TCU? Parei de estudar, né? Aí eu parei de estudar, como eu disse, eu nunca fui muito fã de ficar estudando. E entrei na MPU. Como não comecei, o trabalho não me agradou, né? O tipo de trabalho, né? Que era um trabalho mais mecânico e eu estava acostumado na Caixa Econômica, que é um trabalho bastante desafiador, interessante. Não era mecânico, eu não trabalhava em agência, trabalhava na área matriz, né? Então tinha um trabalho que eu tinha que pensar, desenvolver produtos novos e no MPU era um trabalho bastante mecânico. E aí eu não gostei do trabalho, eu falei, eu vou voltar a estudar. E foi uma promessa de ano novo, Gabriel. Porque eu não estava estudando, aí eu falei, eu vou estudar agora de 2012 para 2013. Eu falei, cara, eu vou voltar a estudar. Então, desde o dia 2 de janeiro de 2013 até o dia da prova, eu literalmente mesmo, eu estudei todos os dias até a prova. Que dia que foi essa prova? A prova foi em outubro. E aí eu estudei realmente, assim, sábados e domingos, antes do pré-edital, né? Eu já estava estudando, sábado e domingo, às vezes tinha um compromisso, eu chegava mais cedo num churrasco de família, por exemplo, assim, eu saía mais cedo e depois ia estudar, domingo, sábado, todos os dias. E durante a semana eu já estava no MPU, aí eu já tinha uma facilidade melhor, já tinha mais tempo, porque meu cargo lá era de 7 horas, então eu chegava no MPU, na PGR, no caso,
7h30 da manhã, que era o horário que abria a biblioteca. Ficava lá até as 11h30, almoçava e entrava meio-dia. Trabalhava de meio-dia às 7. Às 7 horas da noite eu ia para casa, moro 1 hora de distância do meu trabalho, mais ou menos. E estudava aí de 8 até as 10, 10h30. E assim eu fazia todos os dias. Para quem não gostava de estudar, foi um feito hercúleo, hein? Realmente, para quem não gosta de estudar, mas assim, né? Eu não estava feliz, né? No meu trabalho com o MPU lá, né? E também queria ter a progressão, melhoria de qualidade de vida, né? Que eu achei que eu teria, pensei que eu teria e tive, obviamente, quando eu entrei lá pro TCU. Então, isso, na verdade, me moveu, né? Foi maior do que a minha falta de vontade de sentar a bunda na cadeira e estudar. Isso, eu acho que me moveu, não ficar parado, como, né? Sim. E assim eu fiz, né? Estudando aí aos finais de semana, 6 horas, 7 horas por dia, tranquilamente. No pós-edital, com certeza. E até uma coisa interessante, eu estava estudando, né? E o concurso começou a adiar, demorar muito para sair. Sim. E em 2000, normalmente o edital sempre sai em julho. Eu tinha esse costume nos concursos anteriores. E em julho não saiu. E em outubro não saiu, e nesse período, né, eu tinha marcado uma viagem que eu pensei, pô, vai sair o edital antes, né, eu tinha comprado num pacote de viagem para novembro. E aí não saindo, aí chegou em setembro, começou a passar setembro, eu falei, caramba, essa prova vai ser quando? Aí eu conversei lá em casa com minha esposa, aí eu falei, olha, se sair esse concurso, eu vou ter que cancelar essa viagem. Eu vou perder bastante, eu sei que vou ter um prejuízo grande, mas é o concurso que eu tô focando e depois a gente viaja, né? E assim tava na minha cabeça, ou seja, se saísse e coincidisse, eu ia cancelar a viagem, assim, eu tava decidido. Isso é uma coisa assim que eu acho que eu fiz até pra me deixar mais tranquilo e eu não ficar tenso, assim, falar, será que vai dar, será que não vai, né? Mesmo não sabendo se eu ia passar ou não. Mas graças a Deus saiu, eu viajei 2 semanas depois da prova. Acabou que foi pra coroar aí. Deu certinho. Mas eu não sabia o resultado ainda, né? Eu só sabia só tinha noção da prova objetiva, né? E é interessante, quando saiu o gabarito, a época a gente botava as notas em sites, e aí eu coloquei a minha nota lá. Quando eu botei a minha nota era a segunda colocada. Das dezenas, já tinha centenas lá. Então, aí eu falei, caramba. Então, aí, a partir desse momento, assim, foi quase imediato, assim, eu falei, então acho que eu tô dentro, né? Eram 19 vagas, falei, não é possível que tem 17 pessoas que não colocaram nota que seriam maiores que a minha, né? E aí foi, assim, na verdade, no fim das contas, eu tava em segundo no site, fiquei em segundo, mas a minha nota final foi a 4ª na objetiva, não mudou tanto. E aí, com a discursiva, foi pra 9ª, né? Isso. Com a discursiva, eu fui pra 9ª, aconteceu um fato interessante comigo nessa discursiva, Gabriel, porque quando eu fui fazer, quando eu estava estudando, eu estava focado. E eu não olhava grupos, não existia Instagram ainda, tá? Então eu não olhava grupos de fóruns, né? Na época tinham fóruns. Não olhava. Até o início eu olhava, mas eu parei de olhar por um motivo, que muita gente pode até pensar, que é as pessoas começavam a fazer, vamos discutir questões aqui. Eu nunca sabia a resposta das perguntas que o pessoal botava lá. Então eles botavam as perguntas lá super complicadas, eu nunca sabia as respostas. Eu falei, nossa, eu devo estar muito mal preparado. E aí eu parei de olhar, falei, não vou ficar olhando isso aqui não, porque isso está me fazendo mal. Né? Então tá, como eu não olhava mais nada, eu não ficava sabendo das notícias. E aí o Sebrasp, fez uma retificação do edital, incluiu um assunto no edital, e adivinha qual foi o tema numa das discursivas? Esse assunto. Foi esse assunto. E aí você não viu, não estudou tão bem. Eu não estudei nada, na verdade, né? Eu não sabia. Então caiu não foi a peça técnica, tá, pessoal? Eram 3 questões e uma peça técnica. Então uma das questões era desse assunto que foi incluído numa retificação pelo Sebrasp. E aí eu não sabia nada, né? E aí nessa hora, eu já sabia que eu estava indo muito bem na prova, porque já estava terminando. Normalmente eu faço a prova depois que eu faço a discursiva. Não olho a discursiva, e aí tem gente que gosta de olhar antes, eu particularmente não olho, eu fico imaginando, imagina se eu tivesse olhado a discursiva antes de fazer a prova objetiva nesse caso.
ou ia passar a prova inteira preocupado que eu não saberia a discursiva. Eu não ia ficar focado na parte objetiva. É verdade. Eu tinha esse... Então, hoje, eu particularmente, tem gente que pensa diferente, mas eu oriento os meus mentorados a não olhar. Porque você tem que estar muito tranquilo, porque se acontece uma coisa dessa, você não sabe o tema de cara, você vai ficar desesperado e vai passar o resto da prova objetiva desesperado com isso. Aí que eu teste. Aí nessa hora eu levantei, olhei o tema, não tinha a menor ideia, até hoje eu não sei. E aí levantei e fui pro banheiro. Fiquei lá no banheiro uns 5 minutos sentado lá no vaso, ficar pensando, refletindo, fazendo um brainstorming para ver o que eu poderia daquilo ali escrever. E aí eu voltei, escrevi lá umas abobrinhas, e aí eu fiz acho uns 30%, 40% da nota, e foi isso que na verdade me derrubou umas posiçõezinhas, porque é uma nota baixa para essa questão, Mas assim, mas eu tive eu achei interessante que eu tive a capacidade de ficar pensando, refletir, tentar não deixar em branco, não desistir e ganhar alguma pontuação, né? E essa é uma lição que eu acho que eu deixo até para você, quem está assistindo. Às vezes acontece de sair um tema de você não saber na redação, mas a última coisa que você pode fazer nessa redação é deixar em branco. Né? Porque se você deixar em branco, basicamente você já garante o seu zero. Se você escrever alguma coisa, não é possível que alguma coisinha você não vai conseguir saber daquilo ali, você já vai ganhar uma pontuação, nem que seja a pontuação de forma. Porque tem aquela pontuação mínima lá de forma, se você escreveu dentro dos parágrafos certinhos, se você escreveu com bom português, letra legível, essas coisas, então essa pontuação você ganha. Então, no mínimo, foi quase isso. Eu ganhei praticamente um mínimo ali, e o examinador foi gente boa, achou alguma coisinha outra ali e me deu uns pontinhos. E o que faz o concurso do TCU ser tão difícil? Bom, falar do último concurso do TCU para o meu cargo, foi até 2022. Concurso que caíram 19 disciplinas, e disciplinas cobradas no mais alto nível, né? A gente tem disciplinas que envolvem várias áreas de conhecimento. O interessante do TCU é porque, assim, uma pessoa que é formada em Direito, ela vai saber lá 6, 7 direitos, mas ela não sabe contabilidade, e é num nível extremamente alto. Ela não sabe estatística, que é no nível, quase nível superior inteiro. O nível, as pessoas de estatística, o que cai de estatística no TCU é uns 3 anos de curso de estatística. TI, que é absurdamente alto também, é o curso que mais cobra TI. Então, assim, você tem conhecimentos de contabilidade, então você tem conhecimentos de português, línguas, inglês também, né? Contabilidade, conhecimentos de direito, 7 disciplinas, conhecimentos de TI, conhecimentos de estatística. É um concurso que envolve no mínimo 5 tipos de conhecimentos distintos. Tem gente que tem facilidade com direitos, mas tem dificuldade com exatas. Tem gente que tem facilidade com exatas, os engenheiros, por exemplo, mas pode ter mais dificuldade com direito, por exemplo. E acho que isso, e o nível de cobrança, né, que torna ele talvez um dos concursos mais difíceis não jurídicos, talvez ou mais, não jurídico do país. E como é que uma pessoa se organiza para estudar para um concurso como esse? Como é que, assim, alto nível, assim, eu sei que tem as particularidades de cada um, organiza seu tempo, se organiza para atacar tantas matérias diferentes, não se desesperar. É bem interessante isso, né? Como eu disse, são 19 disciplinas, se eu não me engano. É gestão, né, dessa quantidade grande de disciplinas. Então é um concurso que, assim, que você não vai sair o edital e você, vou fazer. Não, você já tem que estar se preparando com antecedência. Né? Você já tem que ter uma boa bagagem. E possivelmente se preparando para concursos da área de controle, né? Que são concursos similares aos irmãos tribunais de contas dos estados e tudo mais. Então você já tem que estar se preparando com bastante antecedência. Não dá para você fazer ou chegar nem perto de fechar ou minimamente o edital com 2, 3 meses. Você precisa de antecedência. E para você organizar isso, você precisa estudar por ciclos, né? Ou seja, você não vai conseguir estudar 19 matérias ao mesmo tempo, e também não vale a pena você estudar uma matéria inteira, depois vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra. Você tem que organizar a disciplina de tal forma que você estuda lá 6, 7, 8 disciplinas, girando entre elas, depois disso termina umas e vai colocando outras no lugar, até você conseguir girar todas, e as que você já terminou também tem que fazer revisões.
Então, o sistema de ciclos de estudos, né, até que foi quem trouxe para cá foi o nosso mestre, o Alexandre Meirelles, aqui, né, colega nosso aqui, e é a melhor forma que você consegue gerir os seus estudos, né? Então, a grande dificuldade é essa, é gerir a grande quantidade de disciplinas e no nível que você tem que estar no nível bom. Mas assim, não precisa também, meu Deus, o edital, só o tamanho de edital da parte da ementa são 5 páginas, mais ou menos. E você não precisa se assustar, preciso saber 100% do conteúdo para passar? Não, ninguém sabe 100% do conteúdo. Mas você tem que saber o mais importante, digamos assim, o que mais cai, né? Ou seja, quanto mais você souber, melhor para você, né? Mas você não precisa ter essa neura de saber 100% para passar. Você pode passar não sabendo. Tem colegas que entraram comigo lá no TCU que não sabiam nada de inglês. Deixaram as 10 questões, 15 questões de inglês em branco. Mas aí tiveram que ir melhor no resto. Mas Sim. É uma escolha. Como é que você ficou quando você descobriu que você estava finalmente aí aprovado, todas as etapas, resultado final, no TCU, seu cargo ali dos sonhos que você viu lá na banca de revista ali como o melhor lugar para se trabalhar? Pô, não foi um choque, porque como eu disse, né, antes, assim que saiu o objetivo, eu já larguei minha nota lá, então eu meio que já sabia, cara, que eu estava dentro no mínimo da discursiva. Uhum. Quando sai o resultado, já sai o resultado provisório da discursiva. E aí eu já estava dentro também, entre os primeiros, já estava em 9º, né? E nesse caso, cara, eu fiquei muito feliz. Assim, que eu vi que era uma sensação que eu não tinha plano B nesse caso, né? Entre aspas, assim. Ia sair um concurso TCDF alguns meses depois, talvez. Eu pensei, se eu não passar, talvez tenha o TCDF. Mas, assim, eu dei tudo de mim para aquele concurso. Eu falei, cara, é agora, vai ser o concurso. Eu fiquei bem cansado, assim, olheira, dormia mal, acordava cedo, né, para fazer toda essa rotina, ficar estudando bastante tempo, engordei, porque eu tive que parar de ir para academia. Então, uma sensação de dever cumprido e saber que a qualidade da minha vida iria melhorar, da minha e da minha família que estava comigo, né. E melhorou mesmo? O TCU é tudo isso que você viu lá na revista? Falar nisso, hoje, esses dias, eu estava no TCU esses dias e tá lá na pesquisa de clima organizacional de lá. Então tá lá, se eu não me engano, estava escrito 83,4% dos servidores estão satisfeitos ou muito satisfeitos em trabalhar lá. Tá lá no elevador, lá no... Então, assim, que é alto, né? É alto para uma organização. As pessoas realmente se sentem felizes lá. A gente trabalha bastante. Eu não falo que eu trabalho pouco, eu trabalho bastante, muitas vezes no final de semana. Mas, graças a Deus, agora eu tô trabalhando em casa, faço um teletrabalho, eventualmente eu tenho que ir. Às vezes eu estou no presencial, às vezes estou no teletrabalho. A gente tem uma autonomia de opinião lá. Então, se por acaso eu faço uma auditoria, uma fiscalização, e eu acho, digamos assim, que eu tenho que condenar aquela pessoa a pagar uma multa, por exemplo... meu chefe pode discordar, beleza? O meu relatório ele não vai mudar. Eu vou escrever exatamente da forma como eu acho. Se ele discorda, ele vai escrever o relatório dele da forma como ele acha. E se o chefe dele discorda, escreve também. E chega tudo lá para o ministro e o ministro decide. Esse que decide, no fim das contas. Mas então a gente tem a autonomia de ter a nossa opinião e colocar por escrito por que eu tenho aquela opinião. Se ele concorda ou não, aí já foge do nosso trabalho. Mas essa parte da gente ter essa autonomia, isso é importante. É muito importante, porque ninguém lá não tem esse costume. O chefe fala, a gente pode conversar, debater entre si, mas se não chegar num ponto comum, ok. Escreve o seu. Se for o caso, eu boto uma opinião diferente. Até hoje nunca aconteceu do chefe colocar uma opinião diferente da minha. A gente sempre chega a um ponto comum, se entende e tal. Mas isso é uma coisa que acho que dá uma tranquilidade no nosso trabalho. Sim. E como fazer o nosso trabalho, e como organizar, e como decidir. A gente tem essa autonomia e isso dá uma tranquilidade, acho que dá uma qualidade, assim, que a gente não fica tenso, não fica preocupado, será que não vai gostar ou vai ser uma coisa ruim? Não, você bota a sua opinião técnica e se outras pessoas discordarem, fazem um relatório deles e o ministro, no fim das contas, vai chegar 3 relatórios diferentes para ele, não tem problema, ele decide de acordo com as convicções dele. Professor Alexandre, qual conselho você daria para quem está nos acompanhando hoje? Talvez uma pessoa como você que não gostava muito de estudar esses temas todos ali que tem nos concursos, não foi dos melhores alunos,
e conseguiu ter esse destaque. Qual conselho você daria para uma pessoa que está passando por isso que você passou, talvez com mais reprovações, com muitos desafios? Qual conselho você daria para ela não desistir, para ela ser imparável? Quando a gente entra para o mundo dos concursos, a gente tem que ter em mente que, eventualmente, a gente não vai atingir, né, o objetivo final no início. Como até você falou, Gabriel, pô, já tentou de cara o TCU? Esse era o meu objetivo final, eu queria realmente ele, né? E nesse meio caminho eu fui reprovando, aprendendo, reprovando, aprendendo, reprovando e aprendendo. Estou aí há 8 anos trabalhando com mentorias e acompanhando pessoas, candidatos, concurseiros, e já tive vários mentorados aprovados. Inclusive, teve um aqui que já até foi entrevistado por você, Gabriel, aqui. Foi dois, né? O casal, não sei se você lembra. Lembro, da CGU, né? Da CGU. Eles fizeram mentoria comigo, entraram juntos, passaram juntos e, mais engraçado, em posição próxima. Foi, coisa de 2 ali. Eu falei, gente, eles estudaram junto, fizeram a mesma mentoria, ou seja, estudaram pelo mesmo aconselhamento meu, pelas mesmas coisas, mesma estratégia, e deu certo. Eu achei bem interessante, sim, esse casal. E estudavam juntos também, inclusive. Então, a grande que eu vejo muitas vezes a diferença entre as pessoas que passam e as que não passam não é questão de ser super inteligente ou mega inteligente, porque, por exemplo, eu não sou. Acho que é a questão de perseverança, né? De, como você diz no nome do canal, ser imparável. Ou seja, a gente vai tomar ferro uma vez, a gente tem que aprender com isso e não desistir, né? A maioria das pessoas toma ferro uma vez ou duas e desiste. Então, a pessoa tem que continuar, porque o que eu vejo é a pessoa não se dá bem, aí fica triste, entra numa depressão, fica triste, aí parar, concurso não é para mim, concurso é carta marcada, vem com isso. Conversa para se enganar e não continua. E para. Se você continua e vai e tenta aprender com seus próprios erros, por que eu não passei nesse concurso? Foi porque eu não estudei o edital inteiro? Foi porque eu estudei errado? Foi porque eu não fiz revisão? Foi porque eu não fiz exercícios? Né? Ou eu fui mal na redação? Preciso melhorar minha capacidade de escrita? Então, se a pessoa não avalia o porquê que ela está errando, aí ela não vai evoluir. Mas se a pessoa tem discernimento, olha, não passei, mas beleza. Por que eu não passei? Vive o luto da reprovação, que eu sei que é normal. E por que eu não passei? E aprende com aquilo, com seus erros. No próximo você vai fazer melhor. E foi exatamente isso que eu fiz. Como eu contei no início, no primeiro concurso eu não fazia revisão, não fazia exercícios, não fazia... nem escrevia, nem treinava redação. Porque eu achava que eu estava perdendo tempo. Depois vi que fui aprimorando. Depois aprendi a fazer revisão, aprendi a fazer exercícios. No fim, eu aprendi a estudar por ciclos. Já na minha reta final, aí, quando eu aprendi, foi quando eu comecei a estudar para o TCU, ou seja, aprendi a estudar por ciclo de estudos. Então, aos poucos, eu fui aprendendo, errando, errando e aprendendo, até conseguir chegar no mais alto nível possível para mim e chegar lá. Ou seja, eu não desisti, tá? Tive derrotas, não passei em alguns concursos, mas fui aprendendo com eles. Então, acho que a grande questão é não parar, né? Ser imparável, porque, salvo algum motivo muito específico, se você continuar, você vai aprendendo e vai aprimorando. Né? Aos pouquinhos, você vai aumentando o seu conhecimento. E assim você chega lá. E vai dando mais sorte nas provas, né? Entre aspas. Professor Alexandre, muito obrigado pela participação, parabéns pela história, obrigado aqui pela parceria conosco aí de longa data no GRAN, que já tem ajudado muitos e muitos alunos. Esperamos que venham muitos outros para compartilharem seus depoimentos por aqui, né? Ótimo. Então, pessoal, muito obrigado, Gabriel, pelo convite, por poder contar um pouco da minha história aqui. E estamos com mentoria aberta, né? Se quem vê, saiu recente o concurso TCU para auditor de TI, né? Saiu semana passada, agora início de novembro de 2025. E estamos com mentoria aberta, que vamos começar agora segunda-feira, dia 18 de novembro, né? Uma mentoria para auditor de TI, para, quem sabe, fazer vários novos colegas ali no TCU, tá? Eu e o professor Vitor Kessler estamos juntos aí na frente dessa mentoria. Então, se precisar, pode me procurar. Posso falar meu Instagram? Pode. Opa. Meu Instagram é alexandreassis_mentoria. Repetindo, alexandreassis_mentoria. Tá? Então, qualquer coisa, podem falar comigo. Tá? Que eu fico muito feliz em poder ajudar vocês a chegar lá,
a melhorar o caminho e que o caminho de vocês não seja tão tortuoso, né? Acho que é a minha grande missão aqui no GRAM como mentor, tá bom? Muito obrigado, Gabriel. E muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Pedimos que deixe seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações clicando aí no sininho no YouTube, porque assim você recebe em primeira mão todas as novas conversas que lançamos por aqui. Toda semana, quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista. Já acontece há mais de 6 anos, indo, eu acho, para 7 anos. Já perdi as contas. São muitos conteúdos, sempre muito úteis, que vão ajudar você a nunca desistir. Fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Você quer assistir a conversas como esta, inspiradoras, de imparáveis que conquistaram seus sonhos e passaram por desafios muito, muito grandes? Então inscreva-se no canal Imparável, acompanhe centenas de entrevistas como esta e também assista aos novos depoimentos, às novas conversas, toda quinta-feira às 19 horas aqui no canal.